Olá, olá! Que bom ter você aqui. Eu estou aqui hoje para te dizer que se você quer recuperar o seu casamento, você está iniciando todo o processo do jeito errado. Recuperar o que você já teve é repetir uma receita que deu errado. E se essa receita deu errado e chegou até aqui, no momento em que você está ou separada, ou divorciada, ou em uma crise conjugal, é porque estava errado. Era uma receita errada. Era um era algo que não estava no propósito de Deus. E tudo precisa começar da base certa, porque o que o Senhor tem para você é algo novo. É um casamento totalmente novo, reconstruído em Deus. E para que isso aconteça, o princípio, a base do casamento precisa estar em Deus. Precisa começar do jeito certo. Precisa ser do jeito que ele propôs, que ele espera do casamento. E para a gente entender isso, eu separei aqui não só uma passagem bíblica, mas também 5 pontos específicos que você precisa se atentar para que você consiga restaurar o seu casamento em Deus. E aí eu queria começar lendo com você Malaquias 2:13, do 13 em diante, tá? A gente vai ler aqui, que a gente tem que começar tudo da base, da Bíblia. Malaquias 2:3 diz assim: "A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem aceita com prazer." Vou parar um pouquinho. Quantas vezes para restaurar o casamento, para buscar em Deus o que está acontecendo, para entender a crise conjugal, nós choramos na presença do Senhor. Nós buscamos no altar. Mas o Senhor diz aqui que nós enchemos de lágrima o altar do Senhor, choramos e gememos, porque ele já não dá atenção, porque parece que o Senhor realmente fica em silêncio nesses casos. E vocês ainda perguntam, versículo 14, e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, um corpo, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Tem várias coisas para a gente estudar aqui nessa passagem, mas alguns pontos importantes eu quero chamar a atenção. Uma é que Deus está falando para o seu povo, para pessoas que conhecem o altar, que conhecem a Deus, e que muitas vezes está ali debruçado, buscando em Deus uma resposta, mas não entende por que Deus está em silêncio. E por que Deus está em silêncio? Porque Ele está dizendo: eu tornei vocês um só. Eu fiz essa aliança. Eu intencionei esse casamento, esse matrimônio. No entanto, qual o objetivo disso? Por que fez um só? O objetivo do Senhor para o nosso casamento, o propósito do nosso casamento é que o Senhor deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel a isso. Ninguém seja infiel a esse matrimônio que tem um propósito de trazer descendências consagradas, trazer filhos do Senhor, gerações do Senhor. Essa é a nossa função no casamento. Ah, você está dizendo que casamento só serve para procriar? Não. Casamento serve como um propósito do reino de Deus. Multiplicar faz parte disso. Mas o propósito do reino de Deus é transferir unção, é multiplicar a presença do Senhor na nossa vida e na terra, na nossa família. E isso muitas vezes não é o propósito do casamento. Muitas vezes o propósito do casamento está sendo em tapar um buraco de rejeição, uma ferida na alma, cumprir com uma carência nossa, um apoio para as nossas feridas, um lugar de sustento para a gente se sentir, né, grande, se sentir importante. E essas coisas que a nossa alma vai colocando dentro do casamento, muitas vezes são as raposinhas que vão destruindo o nosso casamento.
Então, portanto, sejam fiéis ao propósito do casamento, aquilo para que o Senhor nos trouxe. E para restaurar o casamento, para restaurar esse propósito, para restaurar a essência de Deus nessa união de um só, nós precisamos começar do princípio certo. Buscar do Senhor restaurar não aquilo que nos apetece, aquilo que nos deixa feliz, aquilo que nos completa, mas aquilo que o Senhor dispôs para o casamento, aquilo que o Senhor propôs para o casamento, que é o propósito correto do Senhor. Então, essas 5 coisas são importantes. Primeiro, para que o nosso casamento seja restaurado, a primeira coisa que precisa acontecer é nós encontrarmos em nós a restauração. A restauração das nossas feridas, a restauração da nossa alma, a restauração do nosso ser. E em Deus nós vamos nos curar. Porque a partir do momento que estamos curadas, aquela traição já não dói na nossa ferida da rejeição. Aquela fala, aquela crítica, aquela violência não dói na nossa ferida do abandono. E nós vamos estar saradas para sarar. Porque tudo começa com o altar de dentro de nós. Porque se tivermos com a base em cima daquilo que nós estamos. Porque vou retornar meu pensamento só para que você entenda melhor. No propósito do casamento do Senhor, nós estamos sarados em Deus e multiplicamos essa cura no nosso cônjuge, nós multiplicamos essa cura nos nossos filhos, nós multiplicamos essa cura no nosso ambiente. Mas o propósito que nós temos no casamento, de tapar nossas feridas, de completar a nossa alma, de fazer a nossa carência ser alimentada, nós vamos estar multiplicando dores, nós vamos estar piorando situações. E neste momento nós estamos querendo restaurar algo que nos satisfaz, restaurar aquele casamento que a gente achava que era feliz, mas que foi uma receita errada. Então, para isso, nós vamos seguir alguns passos. O primeiro passo deles é descobrir a raiz da nossa dor, é descobrir a nossa ferida, é tratar a nossa ferida, nossa alma em Deus, para que nós comecemos do jeito certo, entendendo o propósito de Deus para o nosso casamento. Mas é claro que nós não vamos conseguir restaurar um casamento sozinha. Algo precisa acontecer nele também ou nela. Algo precisa acontecer no outro. Nós não conseguimos restaurar um casamento sozinho sem algo acontecer no outro. Ele precisa ter o coração dele curado. Ele precisa ter as dores e as mágoas dele também curadas. Nós precisamos estar curadas para entender, já que nossa base já está sólida, entender o que está acontecendo por trás das cortinas para aquelas atitudes que estão acontecendo hoje. Então, por que meu marido faz isso? Por que meu marido fez aquilo? Há algo por trás, alguma raiz que trouxe aquela necessidade para aquela atitude. Algum pensamento, alguma crença que trouxe aquilo para fora. E quando eu estou curada, eu estou num distanciamento suficiente para começar a estudar sobre aquilo, para começar a buscar em Deus aquilo, para começar a adquirir conhecimento sobre aquilo. E isso vai fazendo com que eu vá entendendo os processos e em silêncio, mesmo sem as minhas palavras, algo vai começando a acontecer nele também, porque eu vou passar a orar do jeito certo. Eu vou passar a orar pela cura dele, pela salvação dele. E os dois sarados, aí sim, algo vai começar a acontecer para tornarem-se um só. O segundo passo, o primeiro passo é a nossa cura interior, é descobrir as nossas raízes, descobrir as dores e as crenças que estão em nós que precisam ser curadas. O segundo passo é orar do jeito certo pelo nosso esposo, para que as estratégias sejam do céu para a cura dele, né? E o terceiro passo é descobrir o que fazer. Porque assim, vamos lá. Se a gente busca orar pela nossa restauração, né? Primeiro, parar de orar pelo casamento que deu errado. Eu acho que a ordem eu comecei do jeito errado. A primeira coisa que nós precisamos fazer é parar de orar por aquilo que deu errado. Eu estou orando pela restauração do meu casamento. Estou orando pela restauração do casamento que deu errado, que a raiz, a receita deu errada e você vai repetir a mesma receita. Então você não precisa orar pela restauração daquele casamento. Você precisa começar a orar pela construção de um novo casamento. Depois que você fizer isso, você vai orar pela construção e a restauração do seu eu, da sua cura interior. Depois você vai orar pela restauração do coração dele, da salvação do seu marido. E depois você vai buscar conhecimento e estratégias
para entender o que fazer dentro do seu casamento. Conhecer o íntimo do seu casamento, conhecer o íntimo do seu marido, conhecer o porquê das coisas. E isso é com conhecimento. A Bíblia fala em Provérbios que a sabedoria nós precisamos adquirir. Adquirir sabedoria é pagar por ela, é comprar, é ir atrás, é estudar, é buscar essa sabedoria em conhecimento e discernimento. E isso é possível. Você pode aprender sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre casamento. Duvido que os casamentos hoje façam cursos de casamento antes de casar. A gente casa pela paixão, a gente casa pelo amor. Mas depois que casa, que vêm os problemas, a gente não sabe como lidar com eles. Então, está na hora de aprender a lidar com as coisas que são comuns de personalidades diferentes que se unem. E isso a gente consegue adquirindo sabedoria no nosso caminhar. Então, nós temos que buscar o conhecimento e colocar em prática. Porque muitas vezes, conhecimento a gente tem aí na internet de graça, a gente tem pessoas que estão dispostas a ensinar, nós temos ferramentas que nós podemos usar, mas a gente não bota em prática. A gente não usa aquilo de fato, a gente não muda o nosso ser. Só aqui na palavra de Deus, nós temos muitas estratégias de mudanças de comportamento que nós podemos ter, mas que a gente sabe que precisa fazer, mas não faz. Uma delas é o que está lá em 1 Pedro, deixa eu ver aqui que eu separei para vocês também, e eu gosto muito de usar, porque eu usei quando eu precisei restaurar o meu casamento. Quando eu estava num turbilhão de emoções depois de uma separação, ele queria mudar, ele queria se transformar, mas eu não conseguia enxergar a mudança, acreditar na mudança. E tive que me calar. Eu precisei usar essa estratégia de 1 Pedro 3, que fala, vamos lá, do mesmo modo, mulheres, sujeitai-vos cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Veja bem, se você começa a orar do jeito certo, a orar por ele, a buscar conhecimento e novas estratégias, você já está mudando o seu comportamento, já está mudando a forma de ser. Inevitavelmente, sem precisar de palavras, sem palavras, nós conseguimos mostrar conduta suficiente para que ele também mude. Então, nós ganhamos os nossos maridos não é no DR, não é sentando para conversar, não é usando a nossa palavra, é fazendo do jeito certo, é botando em prática o conhecimento que nós vamos adquirindo. E quando a gente faz isso, a gente começa a mudar de estratégia. A gente para de se sentir lutando sozinha. E o que eu quero te dizer hoje é que você não está sozinha nesse projeto. Você não está sozinha nessa jornada, porque o Senhor, ele tem intenção, ele quer restaurar, ele quer começar um casamento do jeito certo, porque ele é o que instituiu o casamento. Ele é quem mais ama a relação marido e mulher, afinal de contas, ele usou isso o tempo inteiro como referência da relação de Cristo com a igreja. O casamento, o noivo e a noiva são referidos o tempo inteiro como o casamento de Cristo e a igreja, inclusive como orientação de como se comportar no casamento. Então, se você hoje se sente sozinha nessa luta, como se nada tivesse acontecendo, saiba que o Senhor não está em silêncio. Ele está querendo te mostrar o jeito certo de agir. O Senhor tem intenção de salvar o seu casamento. Basta você se colocar no lugar certo, se colocar, se posicionar no lugar certo. Você não está sozinha porque o Senhor sempre teve intenção de unir homem e mulher. Afinal, tirou uma esposa da costela de Adão e entregou para ele. Só que naquele primeiro casamento de Adão com Eva, quando houve o erro, houve acusações. Quando o Senhor perguntou a Adão, Adão disse: Foi ela que pecou, foi ela que me fez pecar. Quando perguntou a Eva, Eva disse: Foi a serpente que me fez pecar. Houve acusações, houve direcionamentos de culpa um para o outro. E muitas vezes é o que acontece quando estamos passando por uma crise conjugal. Fica se apontando culpas de quem é a culpa, de quem não é. Você não precisa disso, porque o casamento de Cristo com a igreja, ele assumiu toda a culpa por nós. O Senhor Jesus assumiu toda a culpa. Então não precisa ter acusações, não precisa ter culpa, basta ter posicionamento. Amém? Então vamos recapitular. Tenha a intenção correta de buscar em Deus a restauração do propósito do teu casamento.
e não apenas restaurar aquilo que você já viveu, restaurar a alegria que você já teve, restaurar a receita que você já teve, porque aquela deu errado. Vamos começar do jeito certo. Vamos buscar no Senhor a cura interior, a cura de cada raiz que tem em nós, de dor, de dificuldade, de rejeição, de traição, de abandono, de baixa autoestima. Precisamos nos curar. Depois nós oramos pela cura dele, pela salvação dele, para que o Senhor mexa no coração dele, no íntimo dele. E vamos buscar entender, conhecer, buscar conhecimento sobre desenvolvimento humano, sobre essas crenças, sobre o que é que está por trás das cortinas das ações. Porque cada ação tem por trás algo que gerou aquilo ali. Vamos conhecer sobre isso. Com entendimento, nós conseguimos nos posicionar melhor e colocar em prática todas essas ferramentas e ações. Amém? O Senhor hoje te chama para uma reconstrução de algo novo e não daquilo que você já viveu. O Senhor tem algo novo para a sua ação, ou para o seu casamento, para a sua vida, para o seu coração. E você pode e precisa usar as ferramentas certas. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida, o seu coração e o seu casamento.